Eu vou gravar aqui um pouco. Eu estou um pouco emocionado porque eu estou falando de Jesus. Então vamos lá. Ele falou, se o meu povo, ele começa assim, ó, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar, gente, é difícil. Mas Jesus falou, em tudo vos dei o exemplo. O diabo chegou nele e falou, você não é o cara? Você não é o filho de Deus? Manda essas pedras transformar em pão, pra você comer. Ele falou assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então os cristãos, eles querem comer só pão. O que eu li? Se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então eu tenho que mortificar os membros do meu corpo. Por exemplo, um cara nasce, eles falam que nasce boiola. Ô gente, eu vou falar no nome melhor aqui, senão o cara vai ficar com raiva de mim. O cara nasce homossexual. Diz que nasce. Tá bom. Ele vai ter que guerrear contra o homossexualismo dele a vida inteira. Como eu guerrear contra o meu pecado, que eu também sou pecador. A Bíblia me diz que eu tenho que mortificar as obras da minha carne. É eu que tenho. Essa bola Jesus passou para mim. Aí, única coisa que ele deixou aberto, ele diz bem assim, olha, ora porque, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se eu não orar, eu vou estar cego, eu vou estar pecando. Por quê? Eu vou estar cego espiritual. Ah, mas eu vou para a igreja, eu batizei. Não fez nada. Não fez nada. Porque você foi para a igreja ontem não existe. Você batizou ontem não existe. Nós temos só um dia, e só agora. Eu não tenho amanhã, então amanhã eu começo a orar, eu não tenho amanhã. Amanhã eu vou ler a Bíblia, eu não tenho amanhã. Eu só tenho agora. Eu tive um dia para nascer, e eu tenho um dia para morrer, e tenho um dia para viver só. Eu vou repetir. Eu tive um dia para nascer, vou ter um dia para morrer, e só tenho um dia para viver. Eu amanheci hoje, acordei, eu tenho esse dia, e às vezes nem o dia todo. Então, gente, vamos acordar esse cristianismo podre, pobre, miserável, cego e nu. Dá pena de ver, a gente vai na igreja, a gente fica com pena, porque chega lá, os crentes estão há 30 anos dentro de uma igreja, aí o pregador fala, Deus vai te abençoar, glória a Deus. Cara, ele tem que saber isso dentro dele. Ele tem que andar chutando parede de felicidade. Inclusive, um dia eu cheguei no banco e tinha uma irmã lá. Aí eu falei assim, irmã, se a senhora sair daqui, chegar ali uma moto, pegar a senhora e arrancar uma perna, a senhora vai olhar para cima e falar assim, ô Deus, obrigado que arrancou minha perna. Entendeu? Então as pessoas têm Deus só para bênção. Mas a Bíblia diz em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Sabe o que a Bíblia diz mais? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados por seu decreto. Gente, é todas as coisas. O que está acontecendo com você hoje? É para o seu bem. Ou então a Bíblia não é verdade. Então para que ir para a igreja? Para não acreditar na Bíblia? É o que está acontecendo com o cristianismo hoje. Gente, tem um versículo na Bíblia que eu não vi um crente ainda acreditar nele. Nenhum. Aí você fala bem assim, e você? Eu também não, porque eu não oro o suficiente. Eu acredito um pouquinho. E qual é a chave? Efésios 6:12. Confere na sua Bíblia. A carta que Paulo escreveu aos Efésios 6:12 diz bem assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, se a nossa luta é contra demônios, se eu comprar e pagar, eu não expulso o demônio. Se eu ser bonzinho, eu não expulso o demônio. Se eu dar o que eu tenho para os pobres, eu não expulso o demônio.
A Bíblia diz: Deus é espírito. Então, para mim achar Jesus, olha só que doideira. Isso aí, cara, isso é loucura para uns, e a Bíblia também diz. 1 Coríntios 2:14 diz: o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura. Então eu vou dizer aqui, para muitos eu vou estar louco. Para muitos. Por quê? Porque para achar Jesus, como é que acha Jesus? Ele falou assim: bom, quem quiser achar a vida, quem que é Jesus? É a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é a vida. Para achar Jesus, o que é que você tem que fazer? Tem que perder essa vida. Que vida que eu vou perder? De comer açúcar, beber Coca-Cola, beber cerveja. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar e tenho que ler Bíblia. Isso é conversão. Ó, se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, primeiro. Orar, segundo. Terceiro, buscar minha face. O que é buscar, gente? Guarda aí, o que é buscar? Buscar Jesus até ele chegar. É fácil para você olhar na cara dele. E se converter dos seus maus caminhos. O que é converter, gente? Eu estou indo para onde? O que eu gosto? Eu vou deixar de fazer o que eu gosto? Eu gosto de quê? Eu gosto de assistir o jogo. Jogo do Brasil eu gosto de assistir. Eu vou deixar o jogo para ler Bíblia. Isso é conversão. Ah, o que eu gosto de comer? Eu vou jejuar. Aí o que eu gosto mesmo? De estar batendo papo com meus filhos, com a minha família. Eu vou bater papo com o chefe. Eu vou orar um pouco. Também, né? Eu não posso deixar a minha família. Eu não posso. A Bíblia diz que eu tenho que ser temperado. Eu não estou radicalizando nada aqui, tá? Porque Deus me dá 24 horas no dia. Então eu posso repartir para orar pelo menos 1 hora, como ele escreveu, tá lá, quer conferir? Mateus 26:40. E o 41 diz bem assim: ora, vigia, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele falou assim, ó, ora e vigia para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se nós orar, nós não vamos cair em tentação, porque Jesus vai livrar nós da tentação. Porque ele falou assim: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu temo e os livra. Então, só que eu sou bem sincero, ninguém gosta de escutar a verdade, principalmente uma boa parte dos pastores. Porque às vezes tem gente que desvia da igreja. E não é para desviar. A igreja vai te ajudar. Mas eu vou ser bem sincero. A igreja não tem quase nada para te dar. Ela tem mais a te cobrar. Eu prego aqui e as pessoas podem achar ruim comigo. Eu prego que Jesus é o caminho e a igreja é o pedágio. Porque Jesus não cobra, a igreja cobra. Então você vai para uma igreja, a primeira coisa que eles fazem é te maquiar. Você tem delas que tem que pôr um paletó, tem delas que você não pode usar barba, tem delas que você não pode usar bermuda, tem delas que você não pode usar uma camisa regata, e assim sucessivamente. Ela começa a te cobrar. E Jesus não está nem aí com isso. Ah, mas está na Bíblia, mostra para mim, ué. Ah, mas eu não posso mostrar o meu corpo. Quem viu que estava nu? Foi Deus que viu Adão nu ou foi ele que viu? Os índios andam nu. Eles estão pecando? Então essa lei é nossa, tá? Deus não tem nada com isso. Então, como ela é lei nossa, nós temos que cumprir, tá? Não vamos dizer que vamos radicalizar, não. Nós temos que cumprir nossa lei, porque a Bíblia diz que a nossa justiça ela tem que exceder a do mundo. Então, se o mundo faz, nós não podemos fazer. O mundo anda aí. O Elias andou 3 anos e meio, né? Um profeta. Deus às vezes pode mandar um cara andar com a bunda de fora aí. Deus fez isso já. Mandou o profeta, para ele profetizar.
Então, às vezes também, Deus colocou essa mulherada aí para andar com a bunda de fora, só para ver se nós conseguimos viver sem pecar, para nós ficar mais encostado nele e pedir misericórdia. Certo? E porque está escrito também que o pecado e a iniquidade ia se multiplicar. Então eu posso andar aí e posso pedir misericórdia. Entendeu? Pronto. Aí, que nem eu falei aqui do homossexual, ele vai ter que brigar contra a homossexualidade dele, que nem eu contra o meu pecado, porque eu sou pecador e o meu pecado e o dele é o mesmo. Só que eu, para me justificar, eu condeno ele. Por quê? Porque ele está lá no teto, para mim, né? Mas só que a Bíblia não me diz isso. A Bíblia diz que não tem pecadinho e pecadão. O pecado, qualquer dele, se não existir um arrependimento, ele te tira de Deus. Você não se relaciona com Deus. Toda pessoa que se relaciona com Deus, a primeira coisa que Deus mostra para ele é o pecado dele. Se você tem uma esposa e tua esposa não é legal para você, é porque você está se achando. Você acha que você merece mais do que ela. E vice-versa, se você tem um esposo e acha que teu esposo é diferente para você, é porque você olhou para a vizinha e viu o esposo da vizinha melhor do que o seu. Mas só que você está se achando, você acha que você merece um esposo melhor do que o seu. E a Bíblia diz que quando você acha, pode conferir, tá? Pode conferir. Em Gálatas 5 e 19, o 20 e o 21. A Bíblia diz das obras da carne, e uma delas é emulações. Emulações, sabe o que é emulações, gente? É você querer ser igual ou melhor do que alguém. E só de você cometer isso, sabe o que está escrito no final? Não é que um homossexual vai para o inferno, não. Está escrito também, porque a Bíblia está dizendo isso. Mas está dizendo que quem pratica emulações também vai. A Bíblia diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ela não fala só do homossexual, não, e da prostituição, não. Ela fala da feitiçaria, ela fala da emulação também. Então você tem um marido, você acha que teu marido é ruim. É porque você se acha, você acha que você é gente boa. Você acha que você merece um marido melhor. A Bíblia diz que você não entra no reino de Deus. É a Bíblia que está dizendo, não é o Chagas, não. Aí você tem uma mulher que ela não é legal. É porque você está se achando. Tá? É difícil pregar isso, tá? Mas a Bíblia que diz, eu vou repetir. Gálatas 5, o 19, o 20 e o 21 vai te dizer das obras da carne. E uma delas, na minha versão, na ARC, diz bem assim, emulações. Tem umas versões que diz facções, mas a minha diz emulações. O que é emulações? Emulações é você querer ser igual ou melhor do que alguém. Então, se você tem uma mulher que você acha que é ruim, você não merece melhor. Porque se você merecesse, Deus te dava. Ou você não é filho de Deus. Aí você pede para o diabo, então. Mas se você for filho de Deus, e você tem sua mulher, ela é a que você precisa, não é a que você merece, não. Porque se Deus fosse dar o que nós merecemos, e realmente nós conhecesse Deus, nós ia ver que nós merecemos uma paulada na cabeça. Mas se você está se achando, você está querendo se justificar pelas suas obras, a Bíblia diz que nenhum homem foi justificado pelas obras. Então está longe da Bíblia. Você simplesmente é um religioso. É a mesma coisa daqueles fariseus e hipócritas. Essa pregação é pesada, mas isso é para a igreja acordar. Esse troço que ele chama de igreja. Tá? E pelo amor de Deus, vamos ler Bíblia, orar e jejuar, gente. Vamos ler Bíblia, orar e jejuar. Vamos ler Bíblia, orar e jejuar. É só assim para nós conhecer, chegar a Deus. A Bíblia diz que quem quiser achar a vida, tem que perder a vida.
Eu lamento. Eu lamento que as pessoas estão indo para a igreja só para receber, só para pedir. Você sabe, quem pede, você sabe por quê? Porque é pobre. Ele pensa que está rico, mas está pobre. Ai, Senhor, me abençoa. Ô desgrama, está escrito lá em Efésios, abra sua Bíblia em Efésios 1 e 3. Diz bem assim, olha só: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Gente, ele já nos abençoou, já nos elegeu nele antes que o mundo existisse. Simplesmente, nós estamos na fila da bênção porque nós não acessamos Jesus. Nós estamos vivendo na carne. Eu vou repetir o versículo que eu li, tá? Romanos 8 e 13. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Então você, que tem o seu pecado de estimação, mortifica ele para você viver. Aí você fala, como eu mortifico, Chagas? Orando, lendo Bíblia e jejuando. Porque pela carne você não vai dar conta. Jesus falou, ora porque a carne é fraca, o Espírito está pronto. Então se você orar, você consegue se matar você, esse cara ruim, essa mulher ruim que você é, esse pecador que você é. Porque eu venho nessa briga aí, tem uns 30 anos já. Eu venho brigando para me matar esse homem desgraçado que eu sou. O miserável Adão que eu sou, pecador. E não vai pensar que eu estou aqui pregando, eu dou uma de banho, eu sou alguma coisa, não. Não sou nada. Se eu não pedir misericórdia, se eu não estar orando, lendo Bíblia e jejuando, eu não fico a lugar nenhum. Vai aparecer minha nudez, como a Bíblia diz. A Bíblia diz que vocês não vê que está nu. Então a igreja está nua, falando que Jesus cura e está doente, falando que Jesus liberta e está presa. Presa no quê? Ah, eu não bebo cerveja, eu não fumo, eu não uso droga, mas bebe Coca-Cola, enche a cara de comida, come açúcar, pudim, pão, e está morrendo. Colesterol, doença para lá, dor para cá. E Deus não dá nem. Deus fala assim, não sabe de nada, inocente. Não examina a Bíblia. A Bíblia está aí. Ele falou assim, o meu povo pereceu porque faltou-lhe conhecimento. Só isso. Aí para mim, se Deus der para você sem ler a Bíblia, para mim Deus é injusto. Então se você quiser, você vai ter que ler a Bíblia. Senão você não vai conseguir, porque senão Deus seria injusto. Eu leio, você não. Aí Deus vai te dar sem você ler? Não, ele falou, examinai as escrituras e cuidais nela ter vida eterna, e meu povo pereceu porque faltou-lhe conhecimento. Então se você quiser ser doutor, faça uma faculdade. Se você quiser conhecer Deus, leia a Bíblia. Porque não, você não vai conhecer, você não vai acessar Deus se não for pela palavra. Deus que abençoe a todos vocês. Eu quero pedir perdão a alguns de vocês pela palavra pesada, mas eu tenho muita certeza que a verdade liberta e a palavra limpa. E eu espero em Deus que esta palavra cresça no seu coração e que os seus ouvidos estejam bem abertos, tá? E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso querido Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós de hoje para sempre. Amém.